hello! Sejam muito bem-vindos ao meu, da Jenny, o seu Pod Ondas, o seu podcast que te traz conhecimento, crescimento e muita informação aí para você se desenvolver e crescer cada vez mais aí na sua vida pessoal, na sua carreira profissional e, cada vez mais conquistar aí os seus objetivos, né, Jenny? É isso mesmo, gente. Hoje nós vamos falar sobre relações abusivas. Eita! Relacionamento Babado, abusivo. gritaria e confusão. Muitos ouvem e pensam que é só sobre namoro, Não. né? Não, a gente vai falar tudo que norteia a sua vida profissional, pessoal. Será que você está num relacionamento abusivo? No seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu negócio? Então, fica aqui com a gente. Mas antes disso, curta, compartilha, ative o sininho e fique por dentro de tudo que a gente traz aqui para você, porque nosso objetivo é que você cresça e a gente cresça junto. Sim, cresça e apareça, né? Porque é isso que a gente merece. E é claro, como falar de relacionamento sem falar com você? Não tem jeito. Se vocês não seguem ela lá no Instagram, já vai agora, tá? Porque, assim, ela fala muito sobre crescimento, mas ela traz a visão de relacionamento, assim, muito importante. Eu acho que eu nunca vi alguém falar sobre relacionamento como você. Muito bom. Mas, enfim, o que de fato é um relacionamento abusivo? Né? Um relacionamento abusivo é onde tem discrepância no poder. Então, não existe igualdade em relacionamentos abusivos. Então, existe alguém, né? Vamos colocar aqui, tipo, um homem que exerce um poder ali econômico, um poder estrutural, né? De casa, enfim. E principalmente um poder emocional sobre a outra pessoa, sobre a mulher ali, né? Que a gente chama de agressor e agredida ali. Então, toda relação que envolve esse excesso de poder, de intimidação, de opressão, é uma relação abusiva. Então, isso pode ser dentro da sua casa, na relação que você vive aí com seu parceiro, ou pode ser no seu trabalho. Só que no trabalho, o nome da relação abusiva é assédio moral. Né? Assédio moral é uma configuração, é uma das configurações, uma das vertentes dos relacionamentos abusivos. Caramba! Porque muitas vezes a gente não sabe entender se de fato o que é isso, né? Porque, principalmente quando a gente fala aqui muito sobre crescimento, carreira, trabalho e tudo, acaba que quando fala assim sobre o tema de relacionamento abusivo, pensa assim que é só no namoro que tem isso, não é só no casamento que tem isso. Não. Mas a gente vê muitas profissionais hoje que sofrem esses problemas de abuso, excessos, dentro do seu próprio trabalho, dentro da sua própria empresa, com sócios, principalmente. Por isso que é importante entender né, quem são seus sócios, quem são essas pessoas que estão ali no seu quadro societário, para que você também não sofra esse assédio, né? Às vezes você chega uma pessoa, às vezes com mais conhecimento que você, às vezes com mais grana que você, e que de alguma forma usa isso para te intimidar. Então, é importante saber observar, de fato, como que isso está norteando e os prejuízos que isso causa, né? Então, assim, até pontos, assim, para a gente conseguir entender, de fato, como que a gente consegue perceber isso, de fato, assim, no dia a dia, que, de alguma forma, isso está acontecendo ali no meu âmbito familiar ou no meu âmbito profissional, por exemplo. Como que eu respondo a essas pessoas? Então, você falou aí, né, sobre o quadro societário e tal, e assim, uma coisa é a pessoa tentar te oprimir, ou te diminuir, ou te deixar insegura com a forma que se posiciona, com a forma que fala. Outra coisa é você aceitar isso. É diferente. Por que é tão difícil a gente identificar? É muito mais difícil identificar esses comportamentos em pessoas que já vieram de lares assim. Então, aquilo soa muito familiar, e tudo que soa familiar pra gente se torna natural. Então, às vezes, essa opressão, essa forma muito incisiva, ríspida de falar, às vezes é algo muito familiar para mim, porque eu cresci num lar assim. Então, quando eu vou para as relações fora, eu naturalizo isso. Então, se meu chefe grita comigo e me chama de incompetente, eu acho que isso tá tudo bem, é normal, afinal, eu passei uma vida inteira ouvindo que eu era incompetente mesmo, e talvez ele tenha razão. E aí, quando isso é verbalizado por uma pessoa de fora e isso confirma uma crença minha, eu fico muito mais insegura e aí eu acabo cedendo a essa relação de poder. E aí a gente começa com aquele comportamento de submissão, né? Assim, que não é uma submissão, mas é aceitação mesmo de ser tratada daquela forma. E aí isso vai, óbvio, passa por diversas questões de construção emocional mesmo, de vida. Então é muito mais difícil, tanto que nem todo mundo na vida vai passar por um relacionamento abusivo, porque as pessoas têm construções diferentes. Então tem gente, por exemplo,
pessoas inseguras são perfis de pessoas narcisistas, um exemplo. Você nunca vai ver um narcisista se relacionando com alguém extremamente confiante. Porque é uma pessoa extremamente confiante, dona de si, que tem uma vida em movimento. Não vai dar palco pra palhaço. Tipo isso. Então, como ela não dá palco pra palhaço e ele precisa de alguém que exalte, que olhe. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas referências. Muito cuidado com quem você coloca como referência. Porque se aquela pessoa, às vezes, pedir pra você fazer... Cagar e jogar pra cima, você vai fazer. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Porque a forma como você enxerga o outro também vai direcionar a forma como você se comporta em relação ao outro. Aí, a gente tem um terreno bem arenoso pra caminhar. Nossa, isso aí vai muito em relação à autoestima e maturidade, né? Total. Porque tem muitas situações que eu já passei no passado, quando era mais nova e tudo, que eu falo assim, que hoje jamais eu permitiria acontecer. Jamais. Porque antes eu não tinha uma visão de pessoa, né, que eu tenho hoje. Por exemplo, tem coisas pra mim hoje que são inadmissíveis. Inadmissíveis. Me tratar com falta de respeito, falar alto comigo, de maneira alguma. Sim. Ou nenhuma outra pessoa. Mas E eu vivi isso dentro de um É sobre um os polos. Não relacionamento amoroso. Eu vivi isso dentro de casa. Relacionamento familiar, né? Mas aí, então, eu saí desse relacionamento familiar falando, eu não aceito esse tipo de tratamento comigo. Então, hoje é muito fácil. Eu não seria... Não é fácil pra mim entrar num relacionamento tóxico nesse sentido, de alguém gritar comigo, de alguém me tratar mal, por exemplo. Então, Então, você entende que a gente vai pros polos. Ou eu aceito, ou eu rejeito completamente. Entende? Então, assim, não tem o meio termo. Ou eu aceito aquilo ali, ou eu vou pro total oposto. Esse é o lance das referências. Então, eu tive uma referência, eu não me sentia bem, porque o impacto do trauma de você viver nesse ambiente, ele foi forte o suficiente para que você não quisesse reviver isso. O que eu preciso fazer para não reviver isso? Aí é que a gente vai para a bendita das estratégias de comportamento. Aí eu vou arrumando as minhas estratégias, né? Então, às vezes são estratégias boas, às vezes estratégias disfuncionais, né? Porque não é o seu caso, mas assim, pessoas que são muito... que vivem muito nesse 80 do tipo, vou me distanciar completamente disso, às vezes elas se tornam extremamente reativas, imponentes, críticas, agressivas até. Então, às vezes acontece, mas é uma medida de proteção. Foi uma estratégia. É uma estratégia saudável? Não. Mas é uma estratégia que ela arrumou para ela sobreviver aquilo ali, para que ela não acessasse aquela dor ali atrás novamente. E é engraçado, né, que o tóxico às vezes não é tão claro também, né? Tem isso, tem pessoas que são tóxicas, mas parece brincadeirinha, parece bobeira, parece, assim, outras coisas, né? Então, eu já percebi, às vezes, assim, já estive em ambientes que a pessoa não gritou comigo, não falou, mas às vezes invalidou. É uma piadinha, né? É uma piadinha, às vezes invalida sempre alguma coisa que eu tava falando, invalidava alguma coisinha. E, assim, hoje eu percebo muito mais que é uma pessoa... de alguma forma tóxica, né? Sim, que ela é acostumada, às vezes, a fazer esse tipo de piadinha. Porque te deixa desconfortável. Se te deixa desconfortável, não é natural. E a questão é que a pessoa talvez percebe também que a outra é desconfortável e, às vezes, né? Caga. Sim. Como se diz assim. Não tá nem aí, né? Então, é importante a gente saber estratégias também de impor esses limites, né? E assim, isso parte desse entendimento de eu me validar. Porque quando a gente tá numa relação tóxico-abusiva, nós somos constantemente invalidados. Então, assim, a confusão mental é uma característica muito forte do tipo, será que eu tô louca? Será que eu fiz algo errado? Aí vem a confusão mental das dúvidas, vem a culpa, vem o sentimento de pena, porque a outra pessoa faz você ficar sentindo pena a todo momento. Então, ai, nossa, como é que eu vou fazer isso com outra pessoa? Então, geralmente, as pessoas que passam por esse tipo de relação são extremamente empáticas e compreensivas, por isso que eu falo que tudo tem limite. É bonito a gente ser empático, é legal a gente, né, ter cordialidade com as pessoas. Gente, isso é natural da vida. Mas até que ponto? Porque às vezes eu sou compreensiva demais, né? Eu sou empática demais. Então, nossa, chega da raiva, às vezes. Deus me livre machucar um ser humano. Pô, às vezes a pessoa tá te ferrando e você tá ali no, ai, não... Cara, tem que aprender a se defender, né? No mínimo tem que aprender a se defender. Só que aí, como eu falei anteriormente, essas pessoas são extremamente inseguras em relação à capacidade delas de se defender. E a insegurança, ela não é sinônimo de apatia. Às vezes as pessoas inseguras, tipo, tanto que narcisistas, por exemplo, eles são pessoas extremamente inseguras. Aí eles vestem aquela máscara
de super confiantes e astros do pop e super imponentes, mas chora no banheiro, com medo de ser desvendado, né? A gente acabou de ver isso na Ilha da Tentação, que era um reality que eu tava acompanhando, gosto muito desses experimentos. E assim, você percebe esse jogo de eu ser inseguro, aí eu não quero que as pessoas percebam que eu sou inseguro, aí eu me visto de um personagem ali de autoconfiante. Na hora que o pau tora, acontece o que aconteceu lá no reality, entendeu? A pessoa desiste, aí ela chora, aí ela faz cena, aí é um monte de coisa. Então, a gente monta personas pra gente se defender ali. E aí, cada um vai arrumando as estratégias que encontrou pra sobreviver nesse jogo emocional total, assim. E às vezes o jogo também pode ser outro. Às vezes a gente é tóxico, talvez, Sim, também, né? Então, mas todo mundo tem algum comportamento na vida de alguém. É uma informação importante. Ninguém tem alguma coisa. Não, ninguém é alecrim dourado do campo, não, que não faz nada, né? O santinho que não faz nada, como dizia a avó do Fernando. O santinho que não faz nada. Mas é importante a gente olhar para as nossas próprias questões, porque assim, mesmo que você esteja tentando se defender de uma dor, você agir com agressividade em relação ao outro é um traço tóxico. Entendi. Né? Então, assim, de uma certa forma a gente dá umas agulhadinhas às vezes, a gente fere algo no outro às vezes, sabe? Entendi. A gente aquelas piadinhas que a gente não senta pra conversar, mas fica jogando no ar. Sim. Tipo, tem gente que faz não sei o quê, gente. Isso é um comportamento imaturo e tóxico. Por que você não chega e fala, cara, o que a gente não, né? Tem dificuldade. Então, assim, óbvio que existem graus, né? Existem níveis e níveis, mas isso também não deixa de ser tóxico. Cara, interessante, né? Às vezes eu faço umas piadinhas. A gente faz, é natural, né? Eu até brinco com as minhas amigas, em casa, assim. assim, eu não faço, assim, eu entendo muito bem, assim, eu sou muito empática, assim, né? Eu falo assim, às vezes umas brincadeirinhas, às vezes a gente não tem noção que isso pode ser algo que não é legal, né? Eu até falo para as minhas amigas, né? Limpa aqui que tá escorrendo o veneno. O veneno tá escorrendo, limpa aí. Escorrendo. Cara, e isso é importante, né? Porque às vezes a gente cobra muito do outro, né? Também. Às vezes eu tô num relacionamento tóxico, mas você também tem sido, às vezes, tóxico com alguma coisa, né? É bom observar isso, perceber. E esse processo evolutivo de ser. Qual é a buscar, sua toxicidade? Né? Qual é a sua, né? Cobra com cobra. Qual é a sua? E às vezes, em níveis abusivos mesmo, existe mais essa questão da aceitação, porque existe essa questão do poder que eu falei, né? Muito forte, mas o tóxico, ele é extremamente comum. Assim, essas questões, assim, né? De piadinhas e de coisinhas ácidas, né? Joga aqui, joga ali, aquele humorzinho mais ácido. Acontece muito. Mas abusivo é outra configuração. Já é uma configuração nível hard, já é mais adoecedora. Uma coisa é uma pessoa tóxica, outra coisa é uma pessoa abusiva. Isso, né? é diferente. Tipo, o abusivo, geralmente, ele é abusivo em todas as relações dele. O tóxico, não. Tipo, você pode estar... Hoje, você tem o Igor como namorado e vocês podem ser tóxicos juntos. Mas se separados com outras pessoas, não. Entendi. Existe essa possibilidade, entendeu? Nas relações, de modo geral. Trabalho, ambiente de trabalho é a mesma coisa. Às vezes a pessoa ela é ruim naquele ambiente ali, naquele contexto. Mas você troca o ambiente, ela se torna uma pessoa diferente. Às vezes pelos estímulos, enfim, por diversos fatores. É engraçado, né? Porque quando você fala assim que todo mundo tem o traço tóxico, eu falo assim, gente, eu não quero ser tóxica. Não, como é que faz pra resolver isso? Tipo assim, tem um nível que de certa forma é relativamente positivo ou não? Tóxico é ruim. Cara, eu acho que é o nível da aceitação do outro. Sabe? Acho que é tudo sobre como a gente se sente e como o outro se sente. Então, assim, se eu sou ácida com as pessoas ao ponto dessas pessoas de magoar e de afastar essas pessoas de mim, então isso tá descambando pro lado ruim. Agora ali, entre amigos, íntimos, a gente sabe que tem essas brincadeiras. E assim, você leva de boa, ok, tá tudo bem, entende? Mas existe, tipo, o meu irmão me chama carinhosamente de baleia. Eu não gosto. Se ele for chamar outra pessoa de baleia, talvez isso seja extremamente ofensivo. Pra mim não é. Eu não ligo, né? Assim, tipo, é o apelido que ele arrumou carinhoso e tá tudo certo, né? Mas imagina se ele fosse falar, por exemplo, pra uma namorada. Você chama uma namorada de baleia, toma uma outra configuração, entendeu? Outra. Totalmente. Eu lembrei que eu tive um relacionamento uma vez e o carinha, ele falava assim, por que você não alisa esse cabelo seu? Tipo, você tá ficando meio gordinha, né? Olha as suas costas. E eu falava assim, gente, eu me achava tão bonita, né? Eu falava assim, gente, aí eu comecei a me olhar
meio estranho, assim, acho que será que eu tô bonita mesmo? Será que realmente? Sim. Né? Às vezes a gente tem pessoas que estão num relacionamento de alguma forma e aí elas vão se levando até começar a acreditar que aquilo realmente é real, né? E aí aquilo se torna algo mais abusivo do que só tóxico, né? Porque daí já deturpa a visão que você tem de você. Aí já deturpa a tua imagem, já deturpa a forma como você se trata. E aí você começa a ter psicose e emagrecer as costas. Entende? Aí tu começa assim, tipo, preciso alisar meu cabelo, porque vai que essa visão que essa pessoa tem, outras pessoas também têm. Porque às vezes os abusadores usam disso, né? Tipo, todo mundo fala que teu cabelo é feio. Nossa, é isso. Todo mundo quer. Ódio. Todo mundo quer. Nossa, é engraçado que eu comecei a entrar nisso e eu olhava no espelho assim, eu sempre achei muito bonito com o cabelo. Quando eu descobri esse cabelo, eu falei, gente, nasceu uma outra pessoa. Sim. Aí eu falei, isso tá muito errado. E eu rapidinho virei a chave, assim, sabe? É porque tipo, tava assim, cara, mesmo. Não dá, cara. Tipo, eu tô aqui sempre olhando assim, me achando bonito. De repente a pessoa começa a falar, invalidar tudo isso. É, difícil. Sabe? Será que é porque a pessoa não tem uma autoestima legal e ela começa, tipo assim, diminuir o outro, sabe? Então, e quanto isso também pode ser comprometedor no trabalho? Às vezes você é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa extremamente compromissada e às vezes o seu trabalho está sempre ruim. Aquele chefe fala assim, nossa, mas que trabalho mal feito. Ai, a planilha não estava tão boa. Ou, sabe, não consegue elogiar. Ou sempre junto com o elogio tem sempre uma coisa assim, mas na próxima vez melhora isso aqui, aquilo outro, né? Sim. Então a gente vê que isso acontece muito no meio ambiente corporativo. Total. Assim, sabe? E assim, por isso que eu falo, cuidado com as referências. Porque quando você enxerga uma pessoa como uma referência, você acaba pegando como verdade aquilo que aquela pessoa diz. Então eu começo a ficar ansiosa na hora de fazer um relatório, porque o meu relatório sempre volta, porque eu é que não consigo fazer as coisas direito, porque o meu chefe disse que eu não consigo. Nossa, eu até lembrei de um... Eu acho que até falei que uma vez que eu tive uma chefe, caramba... Ela era desse tamanhozinho. Um toquinho de amarrar onça. Aí, assim, e aí, engraçado assim, que... Nem falo, na verdade, não foi essa, foi uma outra. E aí, ela tinha tanto assim, tudo que a gente fazia nunca estava tão bom. Nunca estava tão bom. E aí, eu peguei uma gana com o e-mail, porque eu mandava um e-mail, mas aquele e-mail seu faltou tal coisa. Sim. Aquele e-mail seu faltou isso. E aí, isso ficou tanto na minha cabeça, que aí, toda vez que eu ia mandar um e-mail, eu ficava assim, será que esse e-mail tá bom? Será que tá bom mesmo? Aí eu ficava revendo, editando. Tá e vendo? ficava, um negócio que era um e-mail, tipo, 5 minutos, demorava 10, 15 minutos. Porque isso é abusivo, porque te deixou insegura em relação a escrever. Isso é abusivo. E-mail, sabe? E aí eu me tornei improdutiva no ato de fazer e-mail, que era uma coisa natural. Sim. Porque toda vez que eu ia fazer, sempre tinha alguma coisa que não estava legal. E olha o poder da exposição. Você estava continuamente se expondo a esse estímulo. Sim. Do tipo, não tá suficiente, não tá suficiente, não tá suficiente. Entendeu? É perigosíssimo, por isso que é muito difícil a gente lidar com mulheres assim que já passaram muito tempo nessa relação, porque a visão delas já é a visão dos abusadores. Nossa, real, né? E aí ela chega assim, tipo, mas olha só como eu sou. E ela acredita tanto naquilo que ela se torna. Tipo, não sei fazer nenhum e-mail, exemplo. Né? Não sei fazer nenhum e-mail. Então, assim, já tô aqui um tempão. E o cara fala, sou desleixada. E ela se torna uma pessoa desleixada. Caramba. O autocuidado dela vai lá pra baixo. Ela não busca mais desenvolvimento profissional porque ela passou 10, 15, 20 anos ouvindo o quanto que ela é burra, que ela não consegue aprender as coisas. Porque talvez um dia já ouvi esse relato de uma paciente, ela queimou um arroz no início do casamento e ele sempre falava isso. Tu nem pra fazer um arroz presta, tu imagina pra se desenvolver em outras coisas. Tu não acha que tá querendo demais? Pra quem não presta pra fazer um arroz, olha só como que isso é pesado. Imagina você num relacionamento 8, 10 anos ouvindo isso todos os dias. Então é uma sementinha ali dentro. E aí o problema não é a semente. O problema é quando ela germina dentro de você e ela contamina. A gente tem um mecanismo chamado filtro mental. A gente só enxerga aquilo que a gente quer ver. A gente não enxerga a realidade como ela é. A gente enxerga como a gente é. Caramba, eu fiquei aqui babacada agora que assim. Cara, assim, então não é sobre como as coisas estão acontecendo, mas qual é o meu filtro? Então, para um ansioso, por exemplo, uma pessoa muito acelerada, todo mundo vai ser lento. Caramba, é verdade. Porque é a minha visão sobre as pessoas. Então, eu sou tão acelerada que, nossa, o fulano é muito lento, demora muito pra entregar. O fulano é lento ou eu sou acelerada? Aí a gente não tem esse juízo de valor. Caramba. Saca? Então, isso acaba se tornando mesmo
um abuso, mas é por isso que eu sempre falo que tudo começa e termina na gente. Porque se eu identifico isso e eu consigo cortar, é porque eu tenho uma autoimagem sólida. Então, se alguém diz pra mim assim, fala, nossa, Tati, que bonito seu cabelo liso. Eu falei, cara, meu cabelo não é liso. Essa pessoa tem algum problema. Eu tenho certeza que meu cabelo é cacheado. E isso não vai... Nada do que acontece vai mudar isso. Às vezes tem pessoas que quando dão o não para aquela situação, elas são vistas como bobas e fracas, né? Eu lembro que eu estava numa reunião uma vez e eu já estava acostumada com aquela reunião, todo mundo gritando, o chefe falando do jeito que ele queria falar. Sabe? Faltava mandar todo mundo tomar naquele lugar. E aí era uma menina nova, que tinha acabado de entrar na empresa. E aí ela entrou na reunião. Aí, não sei, alguém perguntou alguma coisa para ela, aí essa pessoa, esse cara falou lá alto e tudo. Ela falou assim, eu não preciso estar nessa reunião. Sabe? Ela desligou, saiu. Falou assim, essa empresa aqui não é lugar pra mim, tá, não? E aí eu lembro que muita gente ficou falando, tipo assim, ai, muito mimimi. Ai, que não sei o quê, não aguento rojão, né? Que a gente fala muito sobre isso, aguentar rojão e tudo. Até que ponto, né? Acho que assim, também tem um conhecimento também da pessoa de entender o limite dela. Ela não é acostumada com agressividade. Aí é que tá o problema de ser difícil a gente identificar esse tipo de toxicidade ou relações abusivas. Seja no trabalho, seja na amizade, seja na relação. Você estaria sempre ouvindo aquilo ali. É porque é normal. O que as pessoas acreditam sobre o amor? Que o amor é sacrifício. O que a Disney ensina pra gente sobre amor? Nossa. Que o amor é suado. Né, que a Rapunzel tá presa lá na torre, precisa jogar o cabelo pro príncipe salvar ela, é um sacrifício, é um negócio, nunca é algo fácil. Isso tá introjetado no nosso subconsciente de que precisa ser dificultoso. O que a gente entendeu sobre trabalho? Que tem que aguentar o rojão porque você precisa se sustentar. Aí você pega uma pessoa dessa que às vezes não precisa se sustentar, mas vai trabalhar para se desenvolver, mas esse trabalho não é a vida dela, ela toca o foda-se. Eu não preciso estar aqui. Agora, quem tá aguentando é porque tem responsabilidades. Tem uma frase que eu gosto muito que é... Tem gente que se dá o luxo de desistir porque tem alguém atrás que nunca desistiu. Então, assim, eu posso me dar o luxo de não trabalhar porque eu tenho alguém que me sustenta aqui, sabe? Mas, assim, é importante a gente identificar isso porque acontece de forma muito recorrente. E aí a gente acabou naturalizando aquilo que não é natural. Caramba. E aí vem diversos níveis de abusos. Por exemplo, financeiro, né? Então, o que a gente mais vê hoje são homens se aproveitando de mulheres financeiramente, comprando cartão, golpes, sabe? Já vi muito acontecer. Aconteceu com uma conhecida de uma amiga. O cara tava se relacionando com ela há 3 meses e deu um golpe nela de 30 mil reais. Caramba. E, tipo assim, onde que tá a cabeça de uma pessoa dessa que conhece alguém 3 meses e empresta 30 mil reais? Caramba. Sabe? Era o dinheiro que ela tinha na poupança dela. Então, assim, a gente percebe muito esses movimentos. Porque, assim, nossa, a gente vai ficar junto. O que é meu é seu. Eu vou construir isso aqui pra gente. Aí a mulher que sonha em ter um relacionamento porque ela foi projetada pra casar e pra ter um filho, pra ter uma família, cai. Caramba. Enfim, né? E fora que tem muitas empreendedoras também deixando de empreender por conta também disso, né? Sim. Eu acho que existem relações abusivas também, do mesmo jeito que também que existem outras pessoas que estão no mercado também usando estratégias abusivas também, né? Acho que tem isso também, né? De que abusando do emocional das pessoas, sabendo que elas estão sofrendo de alguma forma, sabe? Tendo dificuldade de alguma forma também e também agindo de forma abusiva, porque é isso, né? O abusador, ele sabe de fato qual que é a sua dor. Qual o seu ponto de insegurança. Ele sabe o seu ponto de segurança. O marketing faz isso. A gente tem que usar o marketing a nosso favor, mas ele faz isso também. Marketing Ele entra exatamente na sua dor e aí fala assim, é isso aqui, ó. Você tem sonho de ser rico? Nossa, é isso que eu quero. Mas brincadeiras à parte, né? Eu queria muito entender sobre isso, porque é um ponto importante aqui para nossa audiência também saber sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente entra em relações, a gente tá exposto a isso dentro do trabalho. Hoje, você falando aqui para mim, eu percebi várias situações, trabalho, relacionamento e outras relações externas que a gente passa, que a gente fala assim, poxa, foi um comentáriozinho. Foi uma coisinha que falou, mas o fulano é assim mesmo. Nossa. O fulano é assim, ele faz isso. Ok, então ele que vai fazer isso lá na puta que pariu ele, né? Não aqui comigo. É sobre estabelecer limites, assim. A gente tem que ficar muito atento a isso, porque é sobre como eu me sinto,
Se eu estou me sentindo desconfortável, alguma coisa eu preciso avaliar aí. Se ouvir, né? Você fala muito que o corpo fala, né? O corpo fala. Então, às vezes, eu não estou pensando nada, mas estou angustiada. É uma angústia, um negócio, eu começo a ter... Eu atendi uma moça certa vez que ela tinha crises de ansiedade antes de entrar no trabalho. Caramba. E aí, toda vez que chegava na porta, ela começava a se sentir mal, de vomitar e tal, e ela não sabia que isso eram sintomas ansiosos. E né? Um dos sintomas ansiosos é vômito. E aí ela começa, todo dia ela chegava, passava mal, fez teste de gravidez, nada, ia pra médico, nada, problema estomacal, nada. Aí até que um dia um médico, né, iluminado do Senhor, disse assim, vai procurar terapia, porque tu pode estar com algum problema emocional. Caramba. E aí a gente investigando, ela tava assim, sofrendo assédio moral dentro do ambiente ali, excesso de pressão, meta muito apertada, muita pressão. E aí as pessoas que já naturalmente dependiam daquele trabalho, como era o caso dela, e já se sentiam naturalmente inseguras, elas não conseguem se posicionar. Aí elas cedem à pressão do ambiente. Por isso que é bom também você estar sempre entendendo quais são qual é o seu lugar, eu acho que nesse sentido, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre crescimento. Às vezes a pessoa está num ambiente, está num trabalho extremamente tóxico e fala, poxa, mas e para onde eu vou? A gente está falando sobre isso, né? Poxa, e para onde eu vou? Quero crescer, mas aí eu vou sair daqui, talvez não tenha um lugar melhor para mim do que aqui. Procura uma outra área. A gente está falando sobre Mas é assim isso, que né? as pessoas se aproveitam. É assim que as empresas se aproveitam. E relacionamento abusivo só cresce por conta disso. Porque você não se enxerga fora dali. Né? Eu até brinco com as minhas seguidoras, né? Eu falo, cara, sempre tem outras girombas, né? Você não precisa ficar pegada só em uma. Tem outras possibilidades. Tem 50 milhões de possibilidades. Por que essa daqui que te faz mal é a única? Não é. Assim como o mercado de trabalho, qualquer tipo de relação, as pessoas às vezes estão sendo oprimidas dentro de ciclo de amizade, mas não conseguem sair. E aquilo que é ruim ocupa um espaço muito grande. E qual é o problema? Dita a autoimagem dela. Então, eu fico nutrindo uma autoimagem de que eu não consigo e é como se meu cérebro encolhesse até para avaliar outras oportunidades. E assim, a oportunidade ela pode vir no outdoor com letras brilhantes, garrafais. Assim, eu falei várias vezes, não adianta não. Não adianta. Não... E aí, como é que faz? É o filtro. Como é que faz? Aí é só o tempo da pessoa entender. Porque sabe? ela tem que querer de qualquer forma. Tem gente que nunca vai conseguir viver o seu pleno potencial e eu gosto sempre de lembrar, e uma vez eu fiz até uma live falando sobre isso, da parábola dos talentos, né, que tem na Bíblia. Tem gente que nunca vai prosperar porque simplesmente enterrou aquilo ali com medos, enterrou e Deus tá bem ali, olhando pra cara dela, esperando, querendo que ela prospere e ela tá se sabotando. Até para é você que se afunde de alguma forma, se propõe, Sim. Isso, e para você sair também tem que ser você, né? Cara, tudo é sobre a gente, começa e termina, assim, eu tenho amigas muito queridas, assim, que eu gostaria, né, de ajudar e tal, mas tu percebe que cada solução é uma objeção, sabe? Aí tem uma hora que tu diz, cara, eu não vou mais falar, deixa aí, vendo, deixa aí. No momento certo, quem sabe? Talvez um dia. Quem sabe, talvez sim, talvez não, mas é muito sobre a minha visão construída. E, novamente, a gente só enxerga aquilo que a gente acha que a gente é. E tem como a gente ser tóxico com a gente mesmo? Quando a gente não faz tudo que a gente poderia fazer, com certeza. A gente tem comportamentos, tipo, quando você... Sabe? Quando você tem diabetes, por exemplo, e enche o cu de doce. Quando você tem pressão alta e você não se cuida. Verdade. Né? Quando você tem vícios destrutivos, cigarro, drogas, excesso de álcool. Isso aí é toxicidade pura. É uma Freud, né? O Freud fala muito, você falou do Freud, não sou muito adepta à teoria dele, mas eu lembrei porque ele fala muito da raiva autodirecionada. Moreno, do psicodrama, fala isso também. A raiva autodirecionada. Então, eu tô com raiva de quem que eu estou tentando me destruir. Aí, se tu for investigar, tem alguma coisa aí. Tem um trauminha, tem um negócio. E aí, a gente começa a se maltratar, porque é uma coisa que a gente socialmente não pode fazer com o outro. Loucura, hein? Enfim, né? Eu acho que o episódio é mais curtinho mesmo, Sim. Né? Cara, muito para trazer essa luz mesmo. É claro que depois que você sabe um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente pode trazer outro Sim, um tema mais longo. Porque tem várias outras vertentes. Mas é muito para dar essa abertura de mente sobre as relações. E que existe isso. E que isso afeta o seu crescimento de alguma forma. No trabalho, no seu negócio, na sua carreira, na sua vida pessoal. E tem que ficar de olho, entender
né, alguns dos exemplos que foram trazidos aqui. Entender se você precisa, se você está nesse contexto e buscar ajuda também, né? Sim, buscar um profissional, buscar, quem sabe, uma forma de você entender isso e sair dessa situação, porque você precisa crescer. Se você está aqui nesse episódio, se você está aqui nesse podcast, é porque você quer crescer. Né? E não se conforme. Não se conforme de jeito nenhum com aquilo que te traz qualquer tipo de desconforto, seja ele físico, seja ele emocional. Se tem algo que tá ruim, mas você não tá conseguindo mudar, isso é um puta de um sinal de que você precisa buscar ajuda aí para transformar e melhorar algumas coisas na sua vida. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, minha linda. Tá? Mais um episódio entregue aqui para vocês. Estamos cansadas, porque hoje é sexta-feira. Hoje, sexta-feira. Louca. 10h30 da noite, tá, querida? Valoriza. Porque a gente acredita, de fato, que isso pode te ajudar muito. Viu? Então, não deixa de curtir, comentar, compartilhar. Deixa um comentário legal pra gente aí. Fala o que você tá achando, o que você achou desse conteúdo. E deixa mais dicas de conteúdos aqui, o que você quer aprender pra evoluir, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo pra você e até o próximo episódio.